Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Dias e eu estou aqui hoje para falar sobre IA responsável. Mas antes, prezando pela acessibilidade, deixe-me fazer uma autodescrição. Sou um homem, pele parda, beirando ali os 40, cabelos curtos, estou usando uma camiseta vermelha e uso óculos. No avatar aqui da minha apresentação, estou diante de uma cachoeira com a Cocada, que é uma das minhas cachorrinhas. Ela é uma vira-lata caramelo que talvez vocês escutem aí hoje. Tá? Sou engenheiro de computação, formado pela Unicamp, e eu atuo como cientista de dados na CIT. Eu trabalho com IA e ciência de dados há cerca de 5 anos, e eu tenho interesse particular em aspectos relativos à governança, desenvolvimento crítico, proposição de valor e usabilidade de soluções de IA. Tá? Nesse último ano, eu venho pesquisando e acompanhando mais de perto o tópico de IA responsável e eu pretendo compartilhar aqui hoje um pouquinho desse aprendizado. Tá? Eu decidi manter os slides em inglês mesmo para permitir uma referência direta aos conceitos e também porque senão ia ficar uma mistura muito grande de termos em inglês, termos em português. Tá? Mas vamos lá. Bom, com o amplo acesso à internet, à computação na nuvem e o acesso a dispositivos portáteis com elevado poder computacional, acaba sendo bastante fácil a gente perder a noção de o quanto que a IA, quanto que a inteligência artificial, ela faz parte do nosso dia a dia. A ficção científica, ela talvez tenha criado na gente uma expectativa de IA como aquelas cenas do filme Eu, Robô, com pessoas interagindo com sistemas humanoides, com consciência, mas a realidade, ela se parece muito mais com o filme do Wall-E, com sistemas de IA atuando vigilantes em segundo plano, né? Ali por trás dos panos. Tá? Então, antes de falar sobre o impacto da inteligência artificial em nossas vidas, vamos ver aqui alguns exemplos de aplicação. Sem fazer muito esforço, né, a gente consegue identificar uma série de aplicações com diferentes níveis de relevância para cada realidade individual. A gente pode, por exemplo, citar veículos autônomos, tanto para transporte de pessoas quanto para entregas, drones fazendo voos coordenados, sistemas de autenticação, sistemas de prova de vida, sistemas de vigilância baseados em reconhecimento facial, sistemas de análise de crédito, sistemas de detecção de fraude, sistemas para geração de conteúdo audiovisual, sistemas conversacionais, né, os famosos chatbots de atendimento, sistemas de predição de demanda. A gente pode citar ainda aí sistemas de busca, sistemas de recomendação, e aqui a gente pode incluir sites de compra, serviços de streaming, né, redes sociais. A gente tem ainda sistemas de IA aplicado à área de saúde, sistemas de navegação, IA sendo utilizada para exploração espacial, e a lista segue. Né? A gente vê que a exploração espacial nem o céu é o limite. Tá? Então, os sistemas baseados em IA, eles determinam por onde a gente vai, né, o que a gente consome em termos de informação, até mesmo o que a gente consome em termos de entretenimento, né, que série que a gente vai assistir, que música que a gente vai ouvir. Tá? Os sistemas de busca e recomendação, eles acabam sendo a porta de entrada para muitas das informações que são utilizadas para aprendizado e até mesmo para entretenimento e que nos influenciam de diversas maneiras. Tá? Então, a gente vê que realmente IA está bem presente nos nossos dias, dia a dia. Mas esses sistemas de IA, eles são potencialmente enviesados e falta um pouco de transparência quanto à sua construção. Tá?
Então, com o desenvolvimento de aplicações como essas e o impacto que elas trazem na sociedade, surgiu aí a necessidade de um olhar crítico para o desenvolvimento de soluções de IA. E aí, nesse contexto, né, foram surgindo frameworks para a construção de soluções de IA responsável, também chamadas de IA centradas no ser humano. Né? E esses frameworks eles trazem um foco em aspectos como justiça, ética, transparência, segurança e privacidade. Né? Repare que assim, são diversos pontos que são de suma importância para algo que nos afeta no dia a dia. Tá? Então, qual que é a ideia por trás desse termo, né, do IA centrado no ser humano, ou, usando o termo em inglês lá, Human-Centric AI? A ideia é o desenvolvimento de soluções que elas aumentem as capacidades humanas, tá? Levando em consideração as necessidades dos indivíduos e a busca por um impacto positivo na sociedade, tá? Com uma preocupação de não promover ou não amplificar discriminações em relação a grupos demográficos, por exemplo, discriminação de gênero, raça ou idade. Bom, para ilustrar esses princípios da IA responsável, eu vou me valer aqui do framework FATE, que é uma sigla em inglês para Fairness, Accountability, Transparency e Ethics. Bom, começando aqui por Fairness, ou imparcialidade, ou justiça algorítmica. E aqui eu deixo bem claro, né, porque que eu mantive meus slides em inglês. Às vezes é bem difícil trazer alguns desses termos aí para a nossa língua portuguesa. Às vezes não tem uma correlação muito precisa. Tá? Então, vou falar aqui de fairness ou imparcialidade, mas às vezes é tratado também como justiça. Será que esses modelos de IA que a gente usa, será que eles são justos com a gente? Será que eles são imparciais? Será que ele não puxa a corda para um lado ou para o outro? Durante muito tempo, quando se falava em viés no aprendizado de máquina, a maior preocupação que as pessoas tinham era quanto à capacidade de generalização de um modelo. Né? Ou seja, será que depois que eu treinar o meu modelo e colocar esse modelo em produção, será que ele vai continuar funcionando bem? Ele vai generalizar com novos dados? Tá? Mas aí, nos últimos anos, as coisas mudaram bastante. Tá? Pensando aí nos últimos 5 anos, por exemplo, a gente teve alguns casos bem emblemáticos, bem importantes, relacionados a viés e a parcialidade de algoritmos de busca, ferramentas de recrutamento, redes sociais, e até mesmo um caso de um sistema de suporte à tomada de decisão judicial que ele possuía um viés racista. Tá? Era um sistema que visava prever a chance de reincidência de um criminoso e ajustar a pena de acordo. Tá? Então, esse caso ele rendeu aí diversos estudos e é um caso emblemático aí nessa parte de fairness. Tá? Então, esses casos que eu exemplifiquei, eles fizeram com que esse assunto ele ganhasse importância e ele começasse a ser mais discutido mais amplamente, tanto academicamente, né, quanto aí em grandes players de IA, né, que criam esses serviços e são bem expostos por causa deles. Bom, falando um pouquinho mais dessa relação entre viés e justiça. Havia um tempo em que a gente acreditava que a utilização de IA em sistemas de tomada de decisão ele melhoraria o nosso julgamento, né, e reduziria o viés, seja ele consciente ou inconsciente, nas tomadas de decisão. Mas hoje a gente sabe que os dados de aprendizado, a escolha de algoritmos e até mesmo outras decisões de projeto,
eles moldam sistemas de IA, refletindo ou mesmo amplificando preconceitos culturais e desigualdades. Modelos de machine learning, aprendizado de máquina, eles aprendem a partir de dados coletados do mundo real e, portanto, mesmo modelos robustos podem aprender ou mesmo amplificar problemas de viés pré-existentes. Vale destacar aqui que esse viés nos dados ele pode tanto estar associado a um processo de aquisição dos mesmos, quanto está relacionado a problemas de estruturas sociais. Vou pegar como exemplo algo que foi observado em uma dada versão do GPT-Image, que é um modelo para geração de imagens a partir de textos. Enquanto as imagens geradas de homens tendiam a retratá-los com vestimentas mais formais, as imagens geradas de mulheres eram frequentemente representadas de uma maneira mais sensualizada. Tá? E esse comportamento indesejado, ele foi fruto de um problema de representatividade dos dados, que no caso eram imagens disponíveis publicamente na internet. Bom, que tipo de danos que um sistema de IA injusto ou imparcial ele pode causar? A gente pode citar aqui, por exemplo, um problema de alocação injusta de oportunidades e recursos. Por exemplo, um sistema de triagem de currículos que reforce um problema de representatividade. Um sistema de IA injusto, ele pode ainda falhar em promover a mesma qualidade de serviço para diferentes grupos. Por exemplo, um sistema de autenticação facial que falhe em reconhecer determinados grupos étnicos. É interessante falar disso porque é realmente uma questão de representatividade. A pessoa como usuário, ela não existe para o sistema. E isso alguns anos atrás, isso era tão mais problemático que até virou uma tese de uma pesquisadora do MIT. Ela usava os sistemas e nenhum sistema conseguia reconhecê-lo. Um sistema de IA injusto, ele pode ainda reforçar estereótipos. Vamos dar um exemplo. A gente pega um sistema de tradução de texto, que também usa inteligência artificial por trás, e você parte de uma língua que tem um termo que é neutro para gênero, e quando você traduz para uma língua na qual não há essa neutralidade ou não é tão comum, você aplica um viés cultural aí na alocação de profissões. Tá? Um sistema injusto ele pode ainda promover a depreciação de pessoas. Por exemplo, um chatbot que ele aprenda aí comportamento ofensivo, discurso de ódio, tá? Também é algo bem problemático. E por último, a gente pode ter aí a questão da representatividade, né? Então, um sistema que seja parcial, ele pode superrepresentar, subrepresentar ou mesmo obliterar completamente um grupo. Por exemplo, um sistema de busca que você faz uma busca lá por CEO, ele só retorna foto de homens, como se não houvesse mulher de CEO. Bom, a gente falou um pouquinho dos problemas que isso pode causar quando a IA não é justa, mas por um sistema de IA, o que seria considerado ser justo? Seria não fazer distinção entre grupos? Você faz uma classificação lá completamente sem se preocupar com divisões de grupo? Seria você utilizar barras diferentes para diferentes grupos? Então, você vai aplicar ali um nível de confiança mínimo para um grupo, um nível de confiança mínimo para outro grupo, para você ter uma classificação? Seria garantir o acesso a recursos de maneira proporcional à distribuição demográfica? Então, por exemplo, você tem uma distribuição de 40% de mulheres, 60% de homens, então você vai distribuir recursos proporcionalmente a essa divisão demográfica? Seria garantir que essa alocação de recursos seja a mesma para grupos distintos? Então, você ignora a distribuição demográfica e cada grupo vai ter a mesma quantidade ali de oportunidades.
seria garantir a mesma acurácia para diferentes grupos. Então, ok, eu vou olhar para cada grupo separadamente e eu quero garantir que eu acerte com a mesma taxa para cada grupo. Eu não posso errar mais para um grupo, errar mais para um outro. Ou seria algum outro critério a definir? Existem mais de uma dúzia de definições de fairness do ponto de vista de classificação algorítmica. E algumas delas são, inclusive, conflitantes entre si. Então, diante desse cenário, qual a definição que a gente usa? Essa definição de justiça, ela depende de diversos fatores, como, por exemplo, o tipo de tomada de decisão que está sendo feita, por exemplo, se é um acesso a recursos, como, por exemplo, uma concessão de créditos, ou se é um caso de punição, por exemplo, no caso de uma sentença judicial. Tem a ver também com o custo do erro, né? Quanto custa um falso positivo com relação a um falso negativo? Quanto custa conceder crédito para alguém que depois não vai pagar esse crédito? Quanto custa eu aplicar uma pena mais dura para uma pessoa assumindo que ela seria reincidente, na verdade, ela não seria reincidente. Tem a ver ainda com o tamanho das populações envolvidas. A gente está falando aqui de sistemas aplicados a grupos minoritários, a gente está falando de eventos que são raros, ou a gente está falando de coisas que são mais corriqueiras. Posto isso, né, tanto os impactos quanto a forma de avaliar isso, fica um pouco mais claro a importância de você ter um projeto de IA que ele leve em conta um contexto mais amplo de utilização e qual que vai ser o impacto proporcionado, e não que seja simplesmente um algoritmo num HD. Bom, identificar que a gente tem um problema é um primeiro passo, mas que estratégias a gente pode tomar para mitigar esse problema? Bom, diversos métodos têm sido desenvolvidos com o intuito de mitigar o viés em relação a um grupo demográfico, né? Seja no pré-processamento dos dados, como parte inerente do modelo, ou como um passo ali de pós-processamento de uma saída. A gente pode destacar aqui a reponderação, remoção de disparidades como estratégia de pré-processamento. A gente tem aí hoje métodos adversariais para eliminar o viés como parte do próprio modelo. E a gente tem métodos de equalização de chances como estratégias de pós-processamento. Bom, outro aspecto importante quando a gente fala de um sistema de IA é a questão da responsabilização. Quem se responsabiliza quando um carro autônomo bate em outro carro autônomo? Ou quando um sistema de controle de uma usina nuclear falha? Ou quando um sistema de recomendação ele potencializa um discurso de ódio? Aliás, pensando um pouco aqui nessa imagem do carro batendo aqui no robô, que também é um robô autônomo. Um carro autônomo, ele sabe quando ele bateu em alguém ou bateu em algo? Será que esses dispositivos eles possuem algum mecanismo moral para lidar com acidentes e outras situações excepcionais? Quem que é o responsável pelas decisões de um sistema de IA? É o detentor da tecnologia? É o usuário do sistema? Será que todo sistema requer esse grau de preocupação? Bom, diante desse cenário, né, com várias perguntas em aberto, alguns mecanismos reguladores propõem um mapeamento de riscos e a necessidade ou não de supervisão humana nesses sistemas que são mais críticos. A gente pode mencionar aqui rapidamente o Algorithmic Accountability Act norte-americano, o Directive on Automated Decision Making do Canadá, o Artificial Intelligence Act europeu. Então, é algo que vem sendo discutido e até regulamentado em diversas partes do mundo. Bom, e isso nos leva ao ponto da transparência, né, e a construção de IAs confiáveis. Alguns países eles possuem uma legislação específica garantindo a uma pessoa
O direito a uma explicação quando um sistema de IA toma uma decisão que as impacte positivamente ou negativamente, como, por exemplo, um caso de concessão de crédito. Bom, mas isso ainda deixa alguns gaps importantes. Como que funcionam as recomendações de conteúdo que nós recebemos? Por que seu serviço de streaming de músicas ele recomenda certas músicas e outras não? Por que assuntos que são polêmicos aparecem mais ou menos nos seus feeds de notícia ou de redes sociais? A verdade é que a gente tem pouca informação sobre diversos desses sistemas, o que pode inclusive levar a desconfianças e a barreiras na sua adoção. A construção de sistemas de IA que sejam confiáveis passam pela resposta de algumas perguntas fundamentais, tais como que funciona esse sistema? Como que eles foram construídos? Em que situações que provavelmente eles não vão funcionar? E por último, qual que é o real propósito desse sistema? Bom, isso tudo são perguntas que a gente responde para chegar ali na construção de uma IA que a gente possa ter uma confiança no uso. Bom, uma maneira de a gente trazer um pouco de transparência a um sistema de IA é a adoção de fichas descritivas com informações sobre dados de treinamento, representatividade, performance, objetivos, condições avaliadas, entre outros. Aqui na tela, eu trago como exemplo o Model Card Toolkit, que é um recurso desenvolvido pela Google para tentar trazer um pouco de transparência a esses modelos. Repare aqui que a gente não está falando de segredo industrial, de como que o dado, que técnicas foram utilizadas para processar o dado, como que as otimizações que foram feitas no modelo, não. São condições gerais, premissas de uso e decisões aí que foram utilizadas para guiar o desenvolvimento desse sistema. Um ponto que é crucial para a transparência é poder interpretar ou pelo menos explicar uma tomada de decisão. Afinal, como que a gente pode confiar num sistema que seja completamente caixa preta para uma decisão que seja de alto impacto? Tá? Como foi o tema desse artigo aqui da Cynthia Rudin, na revista Nature, existe essa demanda de que não se utilize que se utilize apenas modelos interpretáveis para tomada de decisão de alto impacto, e não o uso de modelos que sejam caixa preta. Agora, qual que é a diferença entre um e outro? Tá? Os modelos interpretáveis, como, por exemplo, regressões lineares ou árvores de decisão, eles permitem um entendimento bem claro do seu funcionamento, do modelo que está por trás. Né? E aí você consegue ter uma clara noção de qual que é a saída dada uma entrada. Já os modelos explicáveis, por sua vez, eles permitem apenas a identificação de fatores que contribuem positivamente ou negativamente para um resultado. Eles são, portanto, mais opacos para o usuário. Um exemplo bem clássico disso seriam as redes neurais profundas, né, as redes de Deep Learning, que geram modelos capazes, uma elevada capacidade de se ajustar aos dados, mas que são complexos demais para serem interpretados. Tá? Nesse caso, o que a gente pode fazer é recorrer a sistemas de explainability, né, como SHAP ou GradCam, para identificar quais atributos que contribuem positivamente ou negativamente para um resultado, ou quais regiões de uma imagem são mais relevantes ali para uma classificação. Bom, infelizmente, existe uma relação inversa entre a acurácia de predição e a capacidade de interpretação de seu funcionamento, tá? Como evidenciado aqui no gráfico. Né? Modelos mais explicáveis, né, como as árvores de decisão, até mesmo o modelo bayesiano, eles vão ter acurácias menores do que
redes neurais profundas e mesmo agrupamentos, né, ensemble de modelos. Bom, e aí que a gente chega no assunto ética, ou quando não projetar, desenvolver ou implantar no sistema. Qual que é o limiar entre o posso e o devo? Será que toda aplicação de IA ela é legítima? Quais cuidados que a gente tem que tomar ao construir e implantar um sistema de IA? Novamente, pensando naquela questão de qual o impacto que isso vai trazer para a sociedade e para os indivíduos. O fato é que a definição de ética ela é muito complexa e ela passa por construtos sociais, culturais e até mesmo temporais. Tá? Então, vamos ver aqui em sequência algumas notícias relacionadas a casos de uso polêmicos e suas implicações éticas. Bom, Coreia do Sul tem usado IA para trazer a voz de um superstar morto de volta aos palcos. Tá? Essa utilização de IA para a geração de material fonográfico inédito com a voz de um cantor já falecido, ela traz à tona alguns questionamentos como o impacto para a família, se é ético ou não lucrar em cima de uma pessoa falecida, será que a gente deve transformar a voz num simples asset? Como que fica aí o papel da criatividade? Visão computacional para um mundo mais seguro. Uma reportagem sobre a Clearview. A Clearview ela desenvolveu um sistema de reconhecimento facial de larga escala, utilizando imagens disponíveis na internet, como, por exemplo, imagens de redes sociais. Numa escala, assim, realmente gigantesca, né? Enquanto o FBI tinha lá 400 milhões de registros, eles tinham 3 bilhões. Tá? Será que as pessoas forneceram consentimento para esse uso específico? Quais que são os limites aí para a privacidade? Seria ok utilizar um sistema desses para fins de vigilância? E qual que é a fronteira entre a vigilância e o rastreamento? Ou um outro caso, tecnologia de reconhecimento facial pode expor orientação política através de imagens de face. Tá? Se você tem um sistema de reconhecimento facial aliado aí a um modelo que determine sua orientação política, tá? E a gente emenda aqui com uma outra notícia, né? A polícia de Hong Kong possui tecnologia de reconhecimento facial. Estariam eles usando contra protestantes? Né? Se você tem esses 3 sistemas, né, e você está num contexto de vigilância ostensiva ou mesmo de repressão, as coisas parecem que começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Os sistemas de reconhecimento facial, eles são algo muito frequente de discussões quanto à legitimidade de uso, tá? Rendendo inclusive petições de banimento em alguns lugares. Bom, essa outra notícia aqui, OpenAI publica sistema de geração de texto baseado em IA, tido como perigoso demais para ser compartilhado. Né? Quando a gente tem um sistema de IA que ele é capaz de produzir textos que são praticamente indistinguíveis daqueles escritos por pessoas, né? Como que fica essa situação? Ou, né, uma notícia aqui que é um pouco mais sensacionalista, criando chatbots conversacionais de pessoas específicas, patente de chatbot de pessoas mortas, né, totalmente sensacionalista aqui. Mas a ideia aqui é uma patente sobre a criação de um sistema de chatbot que seja capaz de personificar uma pessoa em particular. Tá? E aí isso leva ao questionamento. Será que a gente não tem o direito de saber quando a gente está lidando com uma pessoa real ou quando a gente está usando com um sistema computacional? Tá? Como que fica aí a questão da legitimidade de informações? Então, são diversos questionamentos éticos que devem ser considerados, né, antes de colocar um sistema em produção. Será que vai trazer impacto positivo? Não vai trazer impacto positivo? Bom, considerando aí todos esses aspectos apresentados, eu acho que fica clara a importância dessas discussões e estudos relacionados ao desenvolvimento responsável de IA. Tá? Agora, como que está sendo abordado isso globalmente?
O assunto de IA responsável, ele é hoje um tópico de discussão e pesquisa ativa em grandes universidades, grandes players do segmento de IA, organismos internacionais, com direito até a conferências exclusivas para o tema, né? Por exemplo, a CNFACT, KDD, repositórios de papers específicos, parcerias, né? Por exemplo, Partnership on AI, que é uma parceria entre empresas que atuam fortemente na área de inteligência artificial e que são concorrentes até, organismos como OCDE e Unesco, né? Só para citar algumas iniciativas aí. Além disso, a gente tem aí diversos países que já deram alguns passos no sentido de definir frameworks éticos e de governança para o desenvolvimento de IA. Tá? Então, já é um trabalho aí bastante maduro em algumas partes do mundo. No caso do Brasil, a gente teve aí o lançamento da estratégia brasileira que fala também de essa questão do desenvolvimento ético e IA responsável. Bom, é fato que as decisões polêmicas, discriminações e conflitos morais, eles sempre acompanharam a humanidade, né? É importante se discutir, é importante se combater esses conflitos. Mas, por um outro lado, os sistemas baseados em IA, eles potencializam a escala de tomada de decisão. Dessa forma, a atenção quanto à transparência, justiça, responsabilidade e questões morais, ela se torna cada vez mais importante. Afinal, não podemos terceirizar as nossas responsabilidades para as máquinas. Obrigado.